Talvez você ainda não tenha noção, mas Deus te ama muito. É o segundo ano depois da minha conversão, em que chegou o final de ano, chegou Natal e Ano Novo. E cara, hoje em dia eu consigo entender o quanto Deus me ama. Eu consigo realmente compreender que nada supera o amor dele e que tudo que eu precisei a minha vida toda era do amor de Jesus. E não só o amor de Jesus, mas compreender o amor de Jesus, sabe? Entender que eu sou amada, entender que eu sou escolhida, entender que eu fui levantada para este tempo, para este momento. Enfim, entender que o Senhor me reconhece e me chama pelo meu nome. A questão é que a gente tenta se preencher de tudo. Se não for de Cristo, a gente vai constantemente tentar se preencher de outras coisas. E eu muitas vezes no final do ano me preenchia de tudo menos de Deus, né? Eu buscava preenchimento em uso de substâncias, em bebida, em álcool, em festa, em tudo menos em Deus. Então assim, eu lembro que antigamente quando eu tinha uns 18 anos de idade, 19, sei lá, nessa época eu tava com ingresso de festa comprado, tava com roupa de festa comprada e tava com tudo preparado pra eu passar a noite curtindo e tudo mais. E nossa, eu podia beber quanto fosse, curtir quanto fosse, fazer o que fosse, mas eu sempre estava vazia e precisando de mais, tanto que no outro dia eu precisava de mais, de mais, de mais, de mais, de mais. E esse mais que a gente sempre busca em algum outro canto é o mais que falta de Jesus, sabe? É aquilo que, na verdade, a gente só se preenche se for de Cristo, se não for, a gente sempre vai buscar por mais. E agora esse é o segundo ano que eu passo em casa, simplesmente vivendo minha vida, sabe, orando. Ontem eu orei, ontem eu tava lendo a Bíblia. E é o segundo ano que é Natal, e é assim, depois que eu me converti. E nossa, tem sido os melhores natais da minha vida toda. Tudo aquilo que eu sempre busquei, sabe? Que eu coloquei meu dinheiro, que eu coloquei minha força, minha energia, sabe? Buscando aquilo ali com todo o empenho, com todo o esforço. Hoje em dia eu não preciso mais. E hoje em dia eu sou simplesmente preenchida. Então assim, meninas, eu acredito que muitas meninas, quando chegam nessa época, elas começam a se preocupar com a melhor roupa, porque elas têm que aparecer na festa, porque isso, porque aquilo, o cabelo tem que estar perfeito, a roupa tem que estar perfeita, a maquiagem tem que estar perfeita. Só que por dentro existe algo que nada, nenhum elogio, nada vai conseguir preencher, porque por mais que você esteja linda, ainda assim você sente que falta algo. E esse algo é Jesus. Então, assim, inúmeras vezes eu estive super arrumada, isso e aquilo e tal, e nossa, eu fazia de tudo pra me diferenciar, né? Vamos dizer assim. Teve um ano que eu coloquei piercing no. Acho que eu tinha 18 anos, 19, não sei, acho que era 19. Coloquei piercing na sobrancelha. Eu coloquei piercing na sobrancelha, eu fiz o meu vestido, eu, tipo. Nossa, fiz tudo que eu queria fazer, né? Naquele momento ali, sabe? Tipo, me arrumei da forma que eu queria. E, gente, não se compara, sabe? Não se compara ao que eu sinto atualmente, sabe? Eu lembro que eu, com 19 anos, saía, passava a noite com as minhas amigas e tudo mais, no ano novo e tudo. E por mais que eu achasse que eu estava me divertindo, ainda assim eu não estava completa. Ainda assim, tudo que eu estava fazendo ali, tudo que eu estava me preenchendo ali, ainda não era o suficiente. Então eu sempre precisava de mais. Eu precisava de mais uma festa, de mais uma praia, de mais um dia de festa, de mais uma saída, de mais uma roupa, de mais uma maquiagem, de mais um cabelo novo, de mais algo novo e nada me preenchia. E isso não quer dizer que você não se sinta bonita, isso não quer dizer que você não se sinta bem com você mesma, porque eu me sentia bonita, sabe, naqueles momentos, eu me sentia preenchida de certa forma, mas o que eu quero dizer é que não era o suficiente, nunca era o suficiente, eu sempre precisava de mais. Ainda que fosse, tipo, várias pessoas interessadas em mim, ou pessoas mandando mensagem, ou qualquer coisa do tipo, ainda assim eu precisava de algo mais. Ou uma experiência nova, ou uma festa nova, se não era no reggae, era no trance, era numa festa nova. Enfim, eu sempre precisava de mais. E hoje em dia eu entendo que tudo aquilo que eu busquei esse tempo todo estava em Cristo. E que, na verdade, nada se compara ao amor dele, sabe? A fidelidade dele. E que hoje em dia eu não preciso de mais nada disso. E, tipo, nada disso se compara a quem Cristo é, sabe? Na minha vida. E que a melhor escolha da minha vida foi ter abandonado tudo isso por conta dele. Então, assim, é época de final de ano e eu sei que muitas pessoas ainda estão no lugar que eu estive um dia, sabe? Muitas pessoas ainda estão buscando se preencher da forma que eu busquei me preencher um dia. Eu só quero te dizer que Cristo te ama, Deus te ama e talvez a falta que você sente é a falta dele e você nem está sabendo nomear.
Mas enquanto você sente falta dele, ele sente muito mais falta de você, sabe? Enquanto você tá buscando se preencher e ainda não sabe como se preencher, saiba que Cristo, ele te procura, sabe? E ele quer você do lado dele novamente. Eu tinha uns 14 anos quando eu me batizei a primeira vez e eu me converti e tudo mais. E depois disso, eu tive ali minhas experiências com Deus, só que foi tudo muito rápido e tudo muito infantil, né, inexperiente, porque eu era muito jovem, então eu não conseguia compreender a imensidão que Deus é. E aí eu lembro que eu me converti, me batizei, só que passou pouco tempo e eu saí da igreja, acho que tipo, durou pouquíssimos meses, eu saí da igreja. E depois disso foi quando eu comecei a ir pra festas e tudo mais, eu ia muito pra reggae, eu ia muito pra reggae, eu andava muito em reggae. Então eu passava a noite em reggae e tudo mais. E, e assim, era bom, eu não vou dizer que era ruim, que era péssimo, não, era bom, senão eu não iria todo fim de semana. Era bom, era legal, só que nada disso se compara a Cristo. Nada disso se compara a Cristo. E quando eu finalmente encontrei Cristo novamente, eu fiquei assim, meu Deus, era disso que eu precisava esse tempo todo. E sabe quando você se sente muito espiritualizada, sabe? Tipo, você tem aquela conexão com algo superior, com algo divino, e você tá o tempo todo assim, é porque Deus ele está em todos os lugares e tudo mais. Na verdade, não. Só há um caminho, uma verdade e um caminho que leva à vida, que é Cristo. Apenas, não existe outro. E eu já vivi muito isso, de ter muitas coisas, acreditar em muitos meios espirituais, de achar que todos levam a Deus, mas não levam. E eu vim aqui te dizer isso porque talvez você ainda esteja buscando uns lugares errados, tentando se preencher da forma errada, ou tentando chegar a Deus por um caminho que não leva a Ele, sabe? Caindo em armadilhas, em ciladas e acreditando em coisas que não é verdade. Então, talvez você ainda esteja tentando se preencher nos lugares errados, pelos caminhos errados. E eu quero te dizer que existe um caminho, uma verdade e uma vida. E que ninguém vai ao Pai senão através dele, que é Cristo Jesus. Então, se você quer experienciar isso, se você quer conseguir realmente ter uma paz genuína, como a palavra do Senhor fala, a minha paz eu lhes dou e não dou como o mundo a dá. Então, a paz do Senhor é diferente da paz que a gente tem quando a gente está numa festa ou algo do tipo, curtindo ou qualquer coisa. Então, se você tem sede de ter essa paz, de ter experienciar esse momento, nem que seja algo novo na sua vida, já que talvez você possa estar muito aberta a muitas experiências, então viva isso, sabe? Aceite Jesus como teu único suficiente Salvador e deixa com que o Senhor possa fazer um milagre na tua vida. Beijo.